Bem-vindo, amigos, aqui da Oliver Live. Eu sou o Oliver e nós iremos falar hoje sobre filosofia e vocação. Correto? Qual a relação da filosofia com a vocação? O que é filosofia? O que é vocação? Eu não sei de nada da minha vida, não sei nem o que é vocação, não sei nem para que eu sirvo. Aqui você vai aprender. Nessa pequena live de 20 e poucos minutos, certo? Tivemos que recomeçá-la porque o som do André estava com problemas, né? Estamos esperando agora que ele entre. Já já ele vai estar aí. Ele estará entrando, correto? No entanto, isso é muito importante, poder agregar um pouco aí na sua vida e na sua história, certo? E esse vai ser mais um novo bloco. Você deve estar ouvindo aí a live ou no podcast ou no YouTube, certo? E é muito bom que você esteja conosco. Tudo bem, André? Tudo bem. Dos estúdios Oliver Talk aí da Zona Leste. Agora tudo certo. Agora sim, agora vai. Não, é porque é o seguinte, nossos estúdios da Zona Leste ainda até São meio precários. São precários, estamos começando do zero, não é? Mas muito bom. André, então, o assunto de hoje nessa quinta-feira parda, não é? Nessa quinta-feira sem cor, né? Que toda quinta-feira é como as pessoas pardas, né? Não é nem muito branco, não é nem muito escuro, é aquele mais ou menos. Então, nem é sexta-feira, nem é fim de semana, mas já tá no clima, né? Já tá no clima. É um aquela coisa intermediária. Coisa de 6 horas, 7 horas. Então o assunto é o seguinte: filosofia e vocação. As pessoas, elas, hoje em dia, não sabem muito bem o que fazer da vida. E antigamente, era mais fácil. Parece estranho, não é? Mas por quê? Porque você não tinha uma gama enorme de profissões, ofícios, cursos universitários. Você imagina um sujeito na Idade Média, irmão. Na Idade Média, o teu pai padeiro, ele vai ser o quê? Padeiro. E vai casar com uma família de padeiro, porque a mulher já conhece como que faz as coisas, tá? Então, hoje não, hoje o cara faz... eu vou 18 anos. Vou entrar pra universidade, vou fazer o quê? Não sei, cara. Aí, de repente, vou fazer filosofia. Maluca, velho. Cada louco que aparece. Ser mendigo, assim, vou pagar um curso para ser mendigo. Não é? Mas então, por exemplo, isso é uma relação muito interessante. Porque a partir da sua vida, um exemplo... um exemplo, né? Mas, André, por exemplo... Quais foram os caminhos que te levaram para a filosofia? Não é normalmente as pessoas não... A partir da sua vida a gente pode refletir agora falando sério, algumas coisas sobre o nosso próprio caminho, correto? Certo. Depois eu devolvo para você essa pergunta, mas essa pergunta, ela é uma pergunta legal. Muitos alunos me abordam com essa pergunta, né? Professor, por que você quis fazer filosofia, né? E no meu caso, especificamente, é muito legal, porque a razão que me levou, hoje, para mim, ela é muito pouco importante, né? A relevância que ela teve, o peso que ela teve na minha decisão, hoje praticamente não tem mais, assim. Eu tenho, mas muito, muito pequeno. Mas isso foi bom porque me abriu horizontes dentro da própria filosofia, outros interesses, né? Outras coisas que passaram a fazer parte do meu repertório aí. Mas assim, quando eu estava lá no ensino médio, então, né, eu queria entender questões relacionadas a Deus, a existência de Deus, etc. Só que eu não queria isso de um ponto de vista comprometido, né? Então, porque alguém poderia falar, bom, então você deveria ter feito teologia. Mas naquele momento, não era isso que eu queria. Eu não queria uma coisa já comprometida com uma resposta. Eu queria estudar todas as possibilidades de perguntas sobre Deus e de respostas, né? E aí eu falei, olha, o que pode me dar, qual área pode me oferecer isso? É a filosofia. Aí eu fui e tal, isso amadureceu, mudou, enfim, uma série de coisas é diferente do que era. Hoje eu tenho interesse... Então, ou seja, eu entrei por causa de questões de filosofia da religião, que eu queria muito respostas, ou pelo menos estudar as respostas que já foram dadas. Mas depois, aí eu fui... Tanto é que depois eu fui, no meu mestrado, foi sobre epistemologia,
não foi sobre filosofia da religião, por exemplo. Epistemologia? Né? Então, epistemologia. Que a teoria é como o ser humano conhece, né? Então, assim, como é que o conhecimento se dá? Eu conheço pela experiência, eu conheço pela lógica, ou o conhecimento é impossível, né? Como dizem os pós-modernos. Então, ou seja, um outro tipo de problema, né? Eu gosto muito dessa abordagem diante da filosofia por problemas, né? Às vezes mais do que uma abordagem histórica. Então, eu entrei, a porta de entrada foi o problema de Deus. Né? E aí, literalmente, um problema. Né? Pensar o conhecimento da religião e tal. E depois passou a ser o conhecimento como um todo. Né? E, portanto, o problema do conhecimento que é estudado dentro da filosofia por essa parte chamada epistemologia. Mas mesmo assim, hoje, né, ainda que então a epistemologia seja muito mais a minha praia do que outras, eu tenho diversos interesses em estética, em filosofia política, né? Então, assim, eu costumo dar a resposta curta, eu dei a resposta longa. Agora a respostinha curta só para jogar a bola para você. Muita gente pergunta isso e tem aquelas coisas naturais das pessoas mas e questão financeira, e questão de emprego e tal, né? Aí eu falo, olha, espiritualmente eu estou satisfeito, no sentido de que espiritualmente eu não mudaria nada. Agora, é óbvio que do ponto de vista financeiro, principalmente com o passar do tempo, né? Seria interessante, sei lá, né? Será que não teria sido legal? Vou fazer engenharia, né? Trabalhar na indústria, ganhar mais e tal. Claro que isso passa pela cabeça, mas aí talvez eu não estivesse. Se eu tivesse nessa outra situação, provavelmente eu não estaria espiritualmente satisfeito e não poderia estar trabalhando com o tipo de coisa que eu estou trabalhando agora. Mas essa coisa de textos, de livros, de podcast, né? Será que eu, engenheiro, as pessoas dariam tanta bola para o que eu falo? Acho que, não sei, talvez sim, talvez não. Depende de como eu colocasse isso. Mas, então a minha resposta é por aí. E isso é muito interessante. Você falou várias coisas aí que dá pra gente discutir rapidinho, né? A gente não pode ficar aqui também por muito tempo, até porque o Oliver Talk é conhecido por Ser sucinto. ter 5 horas e meia de podcast. Eu acho assim um ponto muito interessante. Né? Essa relação de filosofia e dinheiro, todo mundo pergunta, né? Uhum. Mas aí você vai ver o cara que também não escolheu filosofia. O cara não tá ganhando 10 salários mínimos. Você veja bem, só 10% da população brasileira, se a população brasileira tem mais de 200 milhões de pessoas, só 10% ganham em torno de 10 mil. O resto, meu irmão, é 2,5, é 2 pau, 1,5. Não é? Sobrevivência. Não, porque eu vou fazer um curso e tal. Aí você faz engenharia, tá ganhando menos do que um telemarqueteiro. O que acontece, porque tem ramos do telemarketing, o cara, se ele vende bem, né? Se ele vende bem produto, ele tá ganhando mais do que você que fez um curso de engenharia ou de qualquer outra coisa. Não é? Então, você fazer um curso ou querer ter um ofício é uma coisa. Ganhar muito dinheiro é uma coisa totalmente distinta. Né? Você simplesmente pode ser como o Silvio Santos. Não tem curso nenhum, era um camelô lá e começou a ganhar muito dinheiro. Pergunta qual é a universidade. Ele fez Harvard, fez USP, trabalhou lá no, sei lá, na Microsoft. Nada disso. Então, uma coisa é a habilidade de você ganhar dinheiro. Outra coisa é o seu ofício, tal, etc, né? Mas as pessoas misturam muito isso, né? As pessoas misturam muito. Misturam muito. Então, assim, você pode ver que com o boom de universidades, todo mundo começou a fazer uma universidade querendo ter um diploma justamente para ter um incremento salarial. Principalmente na era Lula e Dilma. E o que aconteceu, a maioria das pessoas que fizeram universidade, pelas estatísticas, não tiveram aquele aumento aquele anseio, né? O cara que fez um técnico lá no Senai, começou a ganhar mais. O cara que vou fazer administração na Uni não sei das quantas. Então, assim, essas relações, elas são assim, não é, bicho?
Uma coisa às vezes não leva a outra. Muitas vezes uma coisa não leva a outra, né? E É, aí tem um negócio que o Olavo fala, porque aí isso junta tudo. Junta a questão financeira com a questão da vocação, com a questão do escolher filosofia, que ele conta lá de um cara, de um professor universitário qualquer aí, que perguntaram para ele, eu não vou lembrar aqui a história 100%, mas é mais ou menos isso. Perguntaram para um professor universitário quando é que ele ia estudar literatura, né? Sei lá, imagina o seguinte, você está perguntando para um professor de literatura quando que ele vai estudar literatura. E aí ele fala, não, quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu estudo. Por quê? Porque as pessoas têm muito esse raciocínio. Não, eu vou aqui, é meu trabalho, é minha formação, que é para ganhar dinheiro, e o aspecto intelectual, ou o que eu chamei de espiritual, né? A satisfação espiritual de ler a obra completa de Shakespeare, sei lá, vem depois. Mas às vezes isso está tão assim, isso contaminou as pessoas de uma tal maneira que às vezes elas pensam nesse aspecto financeiro e técnico e tudo mais, até na própria área delas, né? E aí, não, quer dizer, o cara que estuda, o cara dá aula de literatura, mas diz que vai estudar literatura só quando ele se aposentar. Porra, que merda é essa, né? Por quê? Porque o não, cara tá pensando só em emprego, trabalho, salário, fazer o mínimo do mínimo, o básico do básico, e depois ele vê, né? não, até na nossa área, muitas vezes, né, o pessoal da humanas, não é? Então, assim, normalmente são pessoas que querem ser empregadas do Estado. Não, não, meu negócio aqui eu não vou. Dinheiro quem tem que me dar é o pagador de impostos. Eu só dou aqui, toco meu violãozinho aqui, faço alguma outra coisa. Então o cara separa, não, é só idealização. Sim. Não tem o aspecto também financeiro, né? Isso é tão separado na cultura brasileira que às vezes a gente demora para saber como unir esses dois valores, não é? Sim. O Uma Wilson outra Icaro coisa. falou, como diz o Olavo, brasileiro tenta ser rico primeiro para ficar culto depois. Exatamente. Aí não É é nem aquela. rico nem culto, porque a maioria não é rico. É uma ilusão, né? Depois, não, eu vou adquirir cultura depois. Né? Depois também não vai morrer, vai estar cansado, sei lá, né? E outra, se você pensa assim, é porque isso que a gente está chamando aqui de adquirir cultura não é vital para você, né? Não é vital. Então é aquilo que eu Exatamente. falo do adorno, né? O brasileiro, ainda aqui, porque o grosso não quer nem saber de ter cultura nem agora nem depois. E existe um grupo, um subgrupo, que quer ter lá na frente, depois que ele ganhar dinheiro. Depois que ele se aposentar e ganhar dinheiro, aí ele quer adquirir cultura. Mas aí também já é tarde demais. Mas isso revela como que as pessoas, elas veem o conhecimento como um adorno, como um enfeite, né? É aquilo que eu Exatamente. falo que é assim, da árvore de Natal, né? O conhecimento brasileiro é a estrelinha na ponta da árvore de Natal. Primeiro você monta toda a árvore, põe o pisca-pisca, põe os outros enfeites, e aí no final você põe uma estrelinha na ponta, se você quiser, se você tiver, né? E se não tiver também passa sem. Conhecimento brasileiro, e conhecimento, cultura, a gente está usando essas coisas de maneira genérica e ampla. Entender que é só o quê? A relevância é pequena, né? Tipo, se der, deu, se não der, não deu, porque é só um enfeite, é só perfumaria, né? Isso é altamente problemático, né? Exatamente. Aí você vai ter. E hoje não tem mais desculpa. O cara ele pode escutar o Oliver Talk aí, episódios completos, cheios de conhecimento, com André Assi, Barreto, Oliver e convidados. Isso tem um fator muito importante. Eu quero falar um pouco sobre o que você disse no começo. Quanto tempo já passou, André? Que eu não estou conseguindo ver aqui porque meu Que celular olhar. tá 15 20 minutos. minutos. Já vai dar quase. Já vai dar. Então, uma coisa muito interessante. Você falou que já começou o processo, né, já na filosofia. Eu não, eu já fiz milhares de coisas, né? Pedreiro, telemarketing, engenheiro. Só não fui prostituto. Só não fui prostituto porque essa carcaça aqui não serve para ganhar nem 10 reais nas ruas de São Paulo. Tô sempre há alguém que queira. Você é louco. Mas, assim, tudo isso não era a minha vocação em si, mas era um elemento, um componente vocacional.
O que as pessoas elas têm que entender é que se você acha que você não está no caminho que deveria estar, no caminho ideal, por assim dizer, não despreze. Porque isso é um componente da sua vocação durante a caminhada. E você vai ajudar, uma hora na sua vida, você vai conseguir ajuntar todos esses elementos e formar a sua vocação. A maioria das pessoas, aos 18 anos, quando nós somos obrigados a escolher um curso universitário, não sabem qual que é. Isso é uma coisa estatística. A maioria vai descobrir realmente a sua vocação, não só o seu emprego ideal, mas uma maneira de servir a sociedade de maneira plena, ou se você for religioso, de servir a Deus e a sociedade de maneira plena, bem velho, né? Bem idoso mesmo, lá para os uns 40, 45 e tal. É uma coisa muito difícil você descobrir, a não ser que você seja um gênio. Acontece, né? Mas a maioria das pessoas, elas têm que passar por esse caminho. Elas vão ajuntando os elementos, os componentes, né? Pedreiro, depois vai o telemarketing, depois vai, sei lá, algum estudo. Você vê, eu trabalhei, na maioria das vezes, em áreas, por assim dizer, das exatas. Hoje eu estou aqui, basicamente não tem nada de exatas. Mas você tem vários componentes que eu aprendi durante a caminhada que me servem e são importantes para a minha pessoa até hoje. Então são pequenos componentes que você vai... Não é verdade? Então, que nem você está fazendo podcast e agora tem que aprender a me comunicar com o público. Vamos fazer Instagram, tal. E a gente não sabe fazer isso aí. A gente vai aprendendo. Então, são esses componentes que vão se formando, né, para que no futuro você perceba assim, olha, eu acho que é isso. Talvez não é dar aula, não é, mas é facilitar as pessoas, assim, servir as pessoas. Se você não sabe qual que é, com certeza uma que é servir as pessoas. Correto? Beleza. Essa experiência que o Luciano está relatando, ela é legal, porque eu não tive isso, né? Quando eu acabei o ensino médio, eu já tinha batido o martelo de que eu ia para filosofia mesmo. Eu fiquei na dúvida, eu tive a dúvida, porque eu pensei em fazer engenharia. Pensei em fazer química, ou seja, duas coisas de exatas. E até a escolha final, bom, o primeiro vestibular que eu fizer e eu consegui bolsa, porque eu não podia pagar e continuo não podendo, é o que eu ia fazer. Aí eu passei em filosofia com bolsa integral, fiz, e aí eu tive a felicidade de, né, meus pais puderam proporcionar isso para mim, eu pude não trabalhar durante a graduação, e assim que encerrei a graduação, eu comecei a dar aula. Então eu nunca, assim, claro que eu já fiz outras coisas, mas oficialmente... trabalho oficial mesmo, só da aula de filosofia. Ou seja, a minha vocação, eu fui chamado, né? Vocação tem muito a ver com essa ideia de chamado. Eu fui chamado pela minha vocação muito rápido, né? Muito assim, logo de cara. Mas eu tô tendo um pouco disso, como você disse agora, né? De ter a experiência com o podcast, com os elementos tecnológicos aí, com as editoras, né? Então eu tô tendo essas experiências múltiplas agora também. Mas é claro que isso é um pouco de gosto, um pouco de necessidade, porque a gente também não pode ignorar totalmente o aspecto financeiro, né? Principalmente conforme o tempo vai passando. Porque o tempo vai passando, aí você vai começando a pensar, pô, legal, muito bom, tô espiritualmente satisfeito. Só que espiritualmente satisfeito, às vezes, o estômago tá vazio, né? O espírito tá preenchido, mas o estômago tá vazio e a geladeira não se enche de maneira diretamente proporcional ao preenchimento espiritual. E aí o tempo vai passando, essa ficha vai começando a cair, falando, pô, preciso começar a pensar em ter um imóvel próprio, preciso começar a ter uma entrada financeira constante para poder fazer uma série de coisas, filhos, casar, etc, etc. E aí às vezes também você volta, essa reflexão vai voltando, né, ao longo do tempo. Aí fica meio um dilema, né? Ó, agora eu largo tudo e vou virar caixa no Itaú, né? Porque o cara começa como caixa no Itaú, se ele for bom, vai evoluindo, né?
Vai vender previdência privada, começa a ganhar 5, 6 pau. Pô, mas aí aí vai esvaziar o espírito e vai encher o aspecto material, né? Então o dilema volta. Mas por isso que quando as pessoas me perguntam, eu dou essa resposta. Eu falo, olha, espiritualmente eu estou satisfeito, os outros aspectos aí eu estou buscando preencher e tal, mas assim, arrependimento zero. Se eu voltasse no tempo, eu faria provavelmente a mesma coisa. Então, pessoal, vamos sustentar o estômago aqui dos nossos estudiosos aqui do Oliver Talk. Doem no Apoia-se. Exatamente. Você está recebendo esse conteúdo gratuito, entre aspas, né? Mas para a gente poder fazer mais, tal, a gente precisa comer. Não é, né? Nem viajar para Luxemburgo. É só comer. Só comer um PF de 10 conto aqui na Dona Dirce. Não, Dona Dirce é lá do Edílio. Aqui no seu Zé, pô. Eu não doio no Apoia-se aí, você vai estar na descrição, etc. Para a gente poder ser dedicação total a você, né, Luciano? Dedicação total a você que nos vê. Eu quero destacar duas coisas. Perfeito. Eu quero destacar duas coisas. Não uma coisa só. Vocação, ela tem... Essa palavra ela pode ter significados diferentes, dependendo de qual grupo, não é? Então você vai ter, por exemplo, um grupo mais religioso vai achar que a vocação ela necessariamente está ligada com um chamado divino, não é? Então provavelmente a vocação ela O Luciano caiu aqui para. Ah, voltou. Ô, Luciano, não estou te ouvindo. Luciano, não ouço. Não sei se o pessoal tá me ouvindo aí. Se não, o Luciano vai falando lá, eu vou tocando daqui. Tá sem som pros dois ou sem som só pro Luciano, gente? Eu não tô ouvindo o Luciano. A galera tá me ouvindo aí? Se pronuncia alguém aí, por favor. Acho que ninguém tá me ouvindo também. Senão já teriam falado.